Ana Paula Henkel, muito boa noite. Ana, seja bem-vinda. Nós separamos alguns trechos aqui da sustentação oral do advogado Sebastião Coelho, que é um dos responsáveis pela defesa do Felipe Martins. Ele afirmou que a Justiça não apresentou provas sobre reuniões em que se alega ter sido discutida uma tentativa de golpe de Estado. Felipe Martins trabalhava no Palácio da Alvorada. Todos sabemos que ele era assessor internacional do presidente da República, trabalhando no Palácio do Planalto, mas que a partir de 30 de outubro de 2022, o presidente passou a despachar no Palácio da Alvorada. E lá era o local de trabalho de Felipe Martins. Portanto, as suas idas ao Palácio da Alvorada não podem causar perplexidade para absolutamente ninguém. Sebastião Coelho... deixa eu trazer mais um trechinho aqui, Ana, que daí a gente junta aqui para um comentário só da participação de Sebastião Coelho hoje mais cedo no julgamento. Ele também mencionou a delação premiada de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. Segundo o advogado, não há na colaboração provas que incluam mensagens ou elementos que comprovem a participação de Felipe Martins no caso. Ali era o documento encontrado no telefone de Mauro Cid. Não existe nestes autos uma única mensagem de Felipe Martins para qualquer pessoa. Vossa Excelência poderá, a acusação poderá argumentar, não, a Polícia Federal não foi capaz de quebrar o sigilo do telefone do Felipe. Ok, mas Mauro Cid entregou, senhor ministro relator, os seus 2 celulares, todos os seus documentos, e ali não tem uma única mensagem de Mauro Cid para Felipe Martins ou de Felipe Martins para Mauro Cid. Não tem WhatsApp, não tem e-mail, não tem absolutamente nada. Veja, Vossa Excelências, que Felipe Martins estava incluído num núcleo chamado jurídico, que tinha lá o padre José Eduardo e o advogado Amaury Saad. E eles não foram denunciados, detalhe, Felipe Martins não é advogado. Felipe Martins é formado em relações internacionais e era do núcleo jurídico, mas os outros não foram denunciados e ele foi denunciado. Prosseguindo, não há justa causa para o recebimento dessa denúncia. O advogado Sebastião Coelho pediu ainda que, em caso de recebimento da denúncia, as medidas cautelares contra Felipe Martins sejam revogadas. Em caso de recebimento da denúncia, eu rogo a Vossa Excelência que essas cautelares sejam afastadas. Não há necessidade. Felipe Martins ele não pode trabalhar e anda com a tornozeleira eletrônica por um fato que ele não cometeu, uma prisão que ele foi colocado sem que ele tivesse dado qualquer causa, um fato que não é verdadeiro. Então não tem razão dele estar com essas medidas cautelares. Bom, Ana, essa sustentação oral do advogado Sebastião Coelho ocorreu na parte da manhã, na parte da tarde, então, foi recebida a denúncia contra Felipe Martins e outros 5 denunciados. Agora resta saber se o ministro Alexandre de Moraes vai afastar essas medidas cautelares conforme foi solicitado, foi pedido aí pelo advogado Sebastião Coelho. Boa noite. Boa noite, Paula, Cauti, Piotto, Silvio e boa noite à nossa querida audiência. Paula, olha, foi tão difícil assistir hoje as falas, o Silvio estava comentando das falas do ministro Flávio Dino, as risadas, o deboche, o sadismo no ar, né, ali da primeira turma, complicado de assistir, porque eles, como o Silvio muito bem colocou, né, que o Flávio Dino, eu também tinha notado aqui, Silvio, o Flávio Dino dizendo juristas de internet, e onde estão os juízes da nossa Suprema Corte? Não há juízes. Há ministros, advogados, promotores, né, ex-ministério público, mas juízes é o ministro Fux. Juízes não há. Inclusive o Flávio Dino, ele, quando era ministro da Justiça, ele se referindo aos juízes, aí sim, da Suprema Corte Americana, os justices, ele até falou bonito numa entrevista, porque os justices da Suprema Corte Americana, ele querendo que os votos fossem secretos no STF, dizendo que na Suprema Corte Americana, os justices, ninguém sabia os votos dos justices da Suprema Corte, o que é uma mentira, não é nem distorção, contexto, uma mentira
que ele não corrigiu até hoje. Não há voto secreto para os juízes na Suprema Corte Americana. Todos os dias nós sabemos quem votou, de que maneira votou, se eles querem dar opinião ou não, isso é outra coisa, mas todos nós sabemos como cada um votou. E esse juiz, né, de internet, podemos colocar assim para o Flávio Dino, sequer sabe como funciona a Suprema Corte Americana. Agora, voltando ao Felipe Martins, vejam vocês, ele está nessa denúncia como acusado de redigir a tal minuta do golpe. Essa minuta que nunca apareceu nas 272 páginas da denúncia da PGR do Gonê. Essa minuta nunca apareceu. Essa minuta só existe como eu estou falando aqui. Minuta do golpe. Ela não aparece. Não está lá. Outra coisa, Paula, curioso que o único que recebeu autorização para assistir a esse julgamento presencialmente foi o Felipe Martins. E por que só o Felipe Martins? Algum receio com os americanos, com as investigações que estão correndo, que estão céleres nos Estados Unidos? Por que só o Felipe Martins? E para finalizar, Paula, que eu sei que vamos dar algumas voltas nesse assunto, é importante dizer que a delação do Mauro Cid, quando essa delação chega no Felipe Martins, o Mauro Cid é questionado se há provas materiais que corrobore o que ele estava falando ali. Se há provas materiais em relação ao Felipe Martins, mensagens, vídeos, gravações, há provas materiais para provar que o Felipe Martins foi quem redigiu a minuta do golpe, planejou, e Mauro Cid disse categoricamente não. Não há provas materiais, não há nada, não há vídeos, não há gravações, não há conversas de WhatsApp, nada. Agora, é curioso como Felipe Martins, que está nessa denúncia como a pessoa que redigiu a tal minuta do golpe, que não existe e que não aparece, não há provas, como disse Mauro Cid à Polícia Federal, não há provas para incriminar Felipe Martins, mas ele está preso, ele foi preso e está preso ainda com uma tornozeleira eletrônica em meia liberdade por causa de uma viagem que foi, que não foi, que inventou, que sumiu, que desapareceu. Que loucura isso, minha gente! Que loucura isso! Eu não sei onde vamos parar e eu fico às vezes pensando que nós não estamos loucos vendo toda essa loucura e aquela esperança de que algum ministro alguma hora vá falar alguma coisa, mas não. E aí vem uma pergunta na cabeça: por que nenhum ministro coloca a bola no chão? O Fux até tentou, né? Isso é um assunto grandioso demais. Um suposto golpe de Estado deveria estar no plenário do Supremo Tribunal Federal. Por que não estamos lá? E aí vem a pergunta: será que Alexandre de Moraes sabe alguma coisa comprometedora dos ministros? Porque não é possível. Não é possível nenhum ministro discordar, divergir desse regime totalitário alexandrino. Não é possível que só nós achamos tudo isso insano, e não são juristas de internet, são juristas renomados como o doutor Ives Gandra Martins, juristas renomados como o Piotto muito bem colocou, advogados renomados, todos dizendo, hoje até parte do consórcio aí da imprensa, a velha carcomida imprensa, dizendo realmente passaram dos limites. É isso, Paula. Eu sei que vamos dar algumas voltas, mas o meu comentário inicial é esse.